Bom dia! Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Animados? Estamos animados hoje? Animados, gente. Sabadão, graças a Deus. Chegou o fim de semana. Estamos lendo o livro de Salmos. Hoje começamos o Salmo 69. Vamos até o 82. Temos uns salmos aqui. E 69 é um salmo messiânico. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nessa manhã de leitura. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque tu és bom. Tem cuidado de nós, tem nos dado graça, tem nos fortalecido nesse propósito. E cada dia, Pai, nós aprendemos um pouco mais de ti. Que nós venhamos ter mais intimidade contigo, conhecendo a tua palavra, e que o Senhor nos desperte para estudar a tua lei, para que nós possamos, Pai, ser mais parecido contigo. Ajuda-nos a ter uma vida contigo, Senhor. Eu te louvo, bendigo o teu nome, em nome de Jesus. E amém. Bom dia, bom dia. Vamos lá? Um pouquinho mais tarde hoje, mas vamos começar. Salmo 69. Salva-me, Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço, nas profundezas lamacentas me afundo. Não tenho onde firmar os pés, entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Você vê que ele está em sofrimento. Os que, sem razão, me odeiam, mas são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos que procuram me destruir. Sou forçada a devolver o que não roubei. Aqui esse salmo, na verdade, ele é uma revelação que Deus dá ao salmista, né? É um salmo do que Jesus falaria na cruz. A gente vai ler aqui esse lamento e vai ver que algumas frases aqui o Senhor fala lá na cruz. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcione por minha causa. Aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos, não se frustrem por minha causa os que buscam, ó Deus de Israel. Por amor a ti, suporto zombaria e vergonha, cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Lembra que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, gente? Vieram acreditar, na verdade, depois que Jesus ressuscitou. Não sei se vocês sabem, mas os irmãos, ele teve mais irmãos e irmãs também. Eles só vieram acreditar em que Jesus realmente era o Messias quando ele ressuscitou. Olha só, eu sou estranho até para os filhos de minha mãe, pois o zelo pela a tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejum, tenho que suportar a zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim. E sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus. Com a tua salvação infalível, tira-me do atoleiro. Não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volte para mim. Não esconda o teu rosto e a tua face, responde-me depressa, pois eu estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários.
Olha o que ele fala aqui, faz um paralelismo da cruz, porque, se vocês lembram, Jesus pediu água no caminho, e ele recebe fel, e ele pediu água na cruz e recebe vinagre. Olha o versículo 20. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores e ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Escureçam-se os seus olhos para que não consiga ver. Faz-lhe tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Apresenta-lhes pecado sobre pecado e não deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei a tua grandeza. Com ações de graça, isso me agradará. O Senhor mais do que bois, mais do que touros, touros são seus chifres e cascos. Então ele fala que louvando o Senhor agrada muito mais do que esses sacrifícios que eram feitos. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos teus servos a herdará, e nela habitarão os que amam ao Deus. Deus vai remir Sião, gente. Olha o versículo 33. Deus vai salvar, vai remir Sião. Deus vai salvar Jerusalém. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Vou repetir. 35. Pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse dessa terra. Amém? Vamos para o Salmo 70. Salmo 70 é um salmo curto, mas é um pedido de socorro. É Davi pedindo socorro a Deus. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro, o meu libertador. Ó Senhor, não te demores. Esse aqui é um paralelo com o Salmo 38. Ele é um salmo bem parecido com o 38. Ele pedindo socorro a Deus. Olha o Salmo 71. É o clamor de um ancião. Aqui já é uma pessoa já de idade, já que está clamando a Deus. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permites que eu seja humilhado. Resgata-me, livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Ele está falando, Senhor, me socorre, me ajuda, eu confio no Senhor desde a minha juventude, toda a minha vida o Senhor cuidou de mim, cuida de mim agora na velhice. A minha mãe não gosta desse negócio de chamar, é a melhor idade. Minha mãe fala que isso não é a melhor idade. Não tem vigor, não tem nada. E aqui esse salmo me lembra essa fala dela, porque ele fala, Senhor, livra-me
das garras dos perversos. O Senhor é a minha única esperança. O Senhor cuidou de mim a vida inteira, cuida de mim agora. Desde o ventre materno eu dependo de ti. Tu me sustentastes desde as entranhas da minha mãe, e eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca. Que o tempo todo proclame o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Não me abandone quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-no e prendam-no, pois ninguém o livrará. Ele está ficando idoso aqui. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça, e os teus incontáveis atos de salvação falarei dos teus feitos poderosos. Ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Estamos no Salmo 72, versículo 17. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora estou bem velho e de cabelos brancos. Não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. Olha isso, que lindo. E do teu poder às futuras gerações. Então ele está falando assim, Senhor, eu estou ficando idoso, mas mesmo na velhice, a minha missão é falar de ti. Então me permitas, né? Me dê graça para que eu venha falar do Senhor para as novas gerações. Que bonitinho. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito grandiosas coisas, que compara a ti, ó Deus. Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurará a minha vida das profundezas da terra e de novo me farás subir. Então, cada um de nós temos uma função. A desse moço, a gente vê que esse salmista é falar do amor de Deus aqui na velhice dele, falar do amor de Deus às novas gerações. Isso lembra meu pai. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará. E eu te louvarei com lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e frustrados. Então, que mesmo na velhice ele pede forças para falar do amor de Deus. Esse é o Salmo 71. E agora sim, nós vamos ler o 72, gente. Este salmo foi escrito por Salomão. Esse salmo foi escrito por Salomão, Salmo 72. Reveste da tua justiça, ó Rei, ó Deus, e da tua retidão, o Filho do Rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Então ele fala, reveste da justiça o Rei e o Filho do Rei, que o Filho do Rei é Salomão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam o justo nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar em mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Incline-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó.
Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Incline-se diante dele todos os reis e sirvam-no das todas as nações, pois ele libera os pobres que pedem socorro. Você vê que o tempo todo ele está ali profetizando bênçãos e prosperidade na vida dele mesmo. Isso aqui é o próprio Salomão profetizando, olha isso. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele o resgatará da opressão e da violência, pois os teus olhos, a vida deles é preciosa. E esse também, esse rei, a gente pode falar que ele está falando também, pode trazer para o rei Jesus, olha só. Compadece dos fracos, dos pobres, salva da morte, resgata da opressão e da violência, pois aos teus olhos vida deles é preciosa. Tem o rei vida longa, receba ele ouro de Sabá, que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênção sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando do alto dos montes, floresçam os seus frutos como os do Líbano, cresçam as cidades como as plantas do campo, permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. E encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. E agora, vamos para o terceiro livro de Salmos, o Salmo da família de Asaf. Olha esse salmo, família de Asaf. Asaf é o nosso cantor, o nosso líder da adoração do tabernáculo. Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel. Olha que salmo interessante. Para os puros de coração, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Olha isso, gente. No mundo em que nós vivemos, olha o conselho de Asaf. Pois por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passaram por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Gente, não dá pra gente ficar se comparando com a prosperidade do ímpio, né? Ele fala, nossa, eles estão sempre bem, parece que não adoecem, estão sempre fortes e saudáveis, não são atingidos por doença como os outros homens. Nós vivemos numa época de redes sociais, por exemplo, o Instagram, que é onde nós estamos, essa rede social. Nessas redes são postadas só a melhor fase das pessoas, só o melhor tempo, a melhor comida. Ninguém posta a foto do arroz queimado com um ovo, mas posta a foto do filé mignon com molho não sei de que e tal. Ninguém posta quando está capenga e tal, posta quando tá maravilhosa. Então, é como ele está dizendo, parece que não adoecem, parece que não tem problemas, tudo é muita prosperidade, e eu nessa vida, ó vida, ó céus, ó dia. Então, não é um livro, é um salmo que é pra gente refletir, não acreditar que tudo isso que a gente vê é real. Naquela época, gente, nós estamos falando de milhares e milhares de anos atrás, as pessoas já passavam por isso. E olha que interessante, ele continua dizendo, versículo 6, por isso o orgulho lhe serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam das más intenções.
em suas arrogâncias, ameaçam com opressão. Eles zombam e falam com más intenções e as suas arrogâncias ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Olha isso, gente. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro de coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Olha o que ele está dizendo, ele está se lamentando como se ser justo não tivesse valendo a pena. Afinal, os outros bebiam das palavras deles até saciar-se. Para nós que trabalhamos com rede social, você fala, poxa, o ímpio, se ficar se lamentando, vamos comparar, o ímpio está lá com milhões de seguidores, o povo faz e acontece e tal e etc. Enquanto a gente fala do amor de Deus e nada, o povo nem assiste, não vê. Gente, ema. Não dá para se comparar, não adianta, porque ele está aqui e nesse momento sofrendo como se fosse inútil manter o coração puro, está no versículo 13. 14, pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu o farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além do que estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então, quando ele vê o caminho do ímpio, ele fala, esse caminho leva à ruína. Eu vou para a sua casa, né? Vou parar de reclamar do que eu tenho. Então, não se compare. Não se compare. Não acredite no que você está vendo aí, que pode ser que não seja real. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz o soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Então, é um salmo que fala sobre a dor de quem se compara ao outro que está progredindo, mas é um ímpio. Já falamos que ímpio não tem nada a ver com ruindade. Ímpio é aquela pessoa que não serve ao Senhor, que não tem Deus como seu Deus. Tá bom? Salmo 74, também de Asaf. Por que nos rejeitastes definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiristes em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste no monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em seu santuário. Teus adversários gritam triunfantes bem no local onde encontrava conosco. O que eles estavam fazendo ali, gente? Fazendo ídolos. E aí ele está falando aqui sobre isso. Pareciam homens armados com machados, invadindo o bosque cerrado. Com os teus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida.
Atearam fogo no teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos. Não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fique de braços cruzados. Destrói-os, mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Trazes salvação sobre essa terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes nas águas. Então ele está lembrando quem é Deus, ele está lembrando o que Deus fez. Serpente das águas, está lembrando o Leviatã. Esmagaste a cabeça do Leviatã e o deste por comida às criaturas no deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios e perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabelece sol e lua, determinaste todas as fronteiras da terra. Fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os teus insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque os antros de violência se enchem, os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze o que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Então você vê aqui o salmista chamando por justiça e pede para Deus se despertar e fazer justiça sobre eles, defendendo eles dos inimigos. Salmo 75. Esse também é de Asaf. Esse salmo, gente, ele diz que ele vem e clama para que o justo juiz se manifeste. Então vamos lá. Damos-te graça, ó Deus, damos-te graças, por perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes: eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que te mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo: parem de vangloriar-se, e aos ímpios: não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não fale com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e ao outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a sua última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Esse cálice que ele está se referindo é aquele cálice. Lembra quando o homem suspeitava que a mulher dele era adulta? Nós lemos isso lá em Levítico. Ela bebia aquele cálice que o sacerdote fazia. Se ela morresse, se ela ficasse estéril, se ela se inchasse, se ela passasse mal, se ela ficasse mal e não pudesse dar mais filhos, significava que ela realmente havia pecado. É aquele cálice lá do ciúme, tá bom? Ele fala assim, ó: na mão do Senhor está o cálice cheio de vinho, espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Então, ele está falando sobre o julgamento aqui. Então, a pessoa vai beber esse cálice e vai ser descoberto se ela realmente estava certa ou não. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Salmo 76 agora. Também é um salmo de Asaf. Nós estamos numa sequência de salmos de Asaf, hein? Em Judá, Deus é conhecido, e o seu nome é grande em Israel.
Sua tenda está em Salém. Lembra que é lá na terra de Judá, lá que está no Reino Norte, está Jerusalém. Então, em Judá, Deus é conhecido. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra, resplandeces de luz. És mais majestoso do que os montes, cheio de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final. Nenhum dos seus guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu, quando tu, ó Deus, te levantastes para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. E está falando da grandeza e da majestade do Senhor. Até a tua ira contra os homens redundará, e o teu louvor e os seus sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam os votos ao Senhor, ao meu Deus, e não deixem de cumpri-los. Que todas as nações vizinhas tragam presentes, a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Tu és grande, né? Está dizendo da grandeza de Deus. Tu és grande e nada é maior do que tu. Próximo, Salmo 77, também é um salmo de Asaf. Então, essa sequência é uma sequência dos salmos escritos por Asaf. E ele começa dizendo: clama a Deus por socorro, clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieta estou que não consigo falar. A gente vê que ele não consegue sequer dormir, está tendo insônia aqui, de tamanha é a angústia que ele está sofrendo. É um salmo que descreve essa angústia. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muitos do passado. De noite eu recordo das minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito me pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrarmos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se o Deus de ser misericordioso? Em que a ira refreou sua compaixão? Então pensei: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Então ele se sente tão abandonado, ele pensa assim: poxa, o Senhor já esqueceu do que ele me prometeu, e ele está vivendo aflições, de sofrimentos, lembrando de coisas boas que se passaram, pensando que agora ele está ali precisando do que o Senhor haja na vida dele e nada acontece. A gente vê que ele está numa angústia, um certo momento depressivo da vida dele. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Como o teu braço forte resgataste o meu povo, ó os descendentes de Jacó e os de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas. Olha ele lembrando da grandeza do Senhor, tipo, o Senhor fez lá atrás, faz de novo agora. Ressoou os céus, o trovão, as tuas flechas reluziram em todas as direções. No redemoinho estrondou no seu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um grande rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então ele fala assim: o Senhor é tão grande, o Senhor fez tudo isso, cuida de mim, ó Deus.
Salmo 78 também é um salmo escrito por Asaf. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para que eu tenha a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. O seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou os nossos antepassados que ensinasse os seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, agora a gente vai ver que Asaf vai contar a história aqui, lembrando do que o Senhor já fez. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente do espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a lei. Esqueceram do que ele tinha feito, as maravilhas que ele havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoan, e dividiu o mar para que pudessem passar. Olha ele lembrando da passada do Mar Vermelho. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou como a nuvem de dia e com a luz do fogo à noite. Fendeu-se rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidavam de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha aí, vocês lembram dessas passagens todas. Nós já lemos tudo isso. Ele está aqui nesse salmo fazendo essa retrospectiva de tudo que aconteceu até então. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorreu em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir a carne ao seu povo? Lembra das codornizes. O Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu portas do céu, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou-lhes do céu o vento oriental, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como areia da praia. Levantou-as a cair dentro do acampamento, do redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes que saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra eles a ira do Senhor e feriu de morte os mais fortes entre eles, matando os jovens de Israel. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles com um sopro e os anos deles em repetindo pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles buscavam. Com fervor se voltaram de novo para ele. Lembravam-se que Deus era a sua rocha, que Deus o Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com língua o enganavam. O coração deles não era sincero. Não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retornava. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram da terra solitária? Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritando o santo Deus de Israel.
Não se lembrava da sua mão poderosa no dia em que os redimiu do opressor, do dia que mostrou seus prodígios no Egito e das suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue e eles não mais conseguiam beber das suas águas. E os enviou em chames de moscas que os devoraram e as rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas, a produção da terra dos gafanhotos e destruiu as tuas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas como geada. Quando entregou o gado dele ao granizo e aos seus rebanhos raios, quando o atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores, abriu caminho para a sua ira, não pousou da morte, mas entregou a peste. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e conduziu como um rebanho pelo deserto. Ele os guiou com segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram seus testemunhos. Foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eles o irritaram como altares idólatras, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou-se totalmente Israel, e abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Entregou os símbolos do seu poder ao cativeiro, e o seu esplendor na mão dos adversários. Deixou que o seu povo fosse morto à espada. Pois enfureceu-se como a sua herança, o fogo consumiu seus jovens e as suas moças não tiveram canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, a viúva já nem podia chorar. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro despertado do domínio do vinho, fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou permanentemente à humilhação. Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, o qual amou. Construiu seu santuário para com as alturas, como a terra afirmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio das ovelhas, para o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança, e de coração íntegro Davi os pastoreou, com as mãos experientes os conduziu. Então nós vemos Asaf aqui contando as misericórdias do Senhor sobre esse povo. O tempo todo, o povo errando, o tempo todo, Deus sendo misericordioso, apesar da justiça, das punições. Também para Salmos, é um salmo bem longo, né, gente? Um salmo bem extenso, com 72 versículos, o Salmo 78. E agora vem o Salmo 79, já estamos caminhando para o finalzinho. Ó Deus, as nações invadiram a sua herança, profanaram o seu santo templo, reduziram Jerusalém às ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, as carnes dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. E não há ninguém para sepultá-los. Somos objetos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irados para sempre? Arderá o teu ciúme para com fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando as ruínas da sua terra. Não cobre de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus,
Ó Deus, salva-nos, Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos, perdoa dos nossos pecados, por amor do teu nome. Então ele está aqui pedindo vida, traz vida para nós, Jesus, só para a vida de novo em nós. Porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações as tuas vinganças pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença o gemido dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais os nossos vizinhos, as afrontam com os que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas passagens para sempre, te louvaremos de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Então você vê que ele clamando por Deus nesse momento difícil aqui. Salmo 80. Também é um salmo de Asaf. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduziste José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins. Manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber como copo de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputa entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e plantastes. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela tua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estendem até o mar, e os teus brotos até o rio. Por que derrubaste as tuas cercas, permitindo que todos que passavam apanhem suas uvas? Javalis das florestas a devastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-te para nós, Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizestes crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumido pelo fogo. Pela tua repreensão parece o teu fogo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então nos desviaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 81. Penúltimo salmo, nós vamos até o 82 hoje. Cantem de alegria a Deus nossa força, aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta da sua lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. Porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que se ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos, e ele diz: tirei o peso dos teus ombros, suas mãos ficaram livres com cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, e do esconderijo dos trovões lhe respondi. Eu pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, minhas advertências. Esse Meribá, gente, significa rebelião, tá bom? Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não incline perante mim. Eu sou o Deus, o seu Deus, e o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso entreguei ao seu coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos,
com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria na tua mão contra os adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha e o satisfaria. Estão aqui querendo. Então, sim, se permita viver a glória de Deus. Permita-nos viver a tua glória. Salmo 82 é um salmo de exortação, também é um salmo de Asaf. E é o nosso último salmo de hoje, é um salmo bem curtinho. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absorver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres e libertem das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. Amém. Mais uma maratona aí de 13 salmos, uns salmos menores, outros bem grandes, e estamos indo, fluindo, gente. Semana que vem nós completamos 50% dessa jornada, completaremos, se Deus quiser, acho que na sexta-feira. Então, ou talvez, porque tem o domingo, né? Então, já estamos completando aí quase a metade do nosso projeto, e que parece assim que é tão extenso, parece que é tão distante quando a gente começa. E aí, ô Ângela, você acredita que eu achei eu ia até parar para comentar, mas já que você comentou aí, esse versículo que fala, né? Abra sua boca e eu alimentarei. É tremendo. Então, nós estamos fazendo isso aí, né? E é desse jeito, graças a Deus, vamos falar do Senhor. Ele coloca esses propósitos nos nossos corações e nós devemos ouvir a voz de Deus, né? Então, vamos proclamando o nome do Senhor, que a palavra dele é muito boa. Então, nós já estamos aí caminhando para 50% do nosso propósito. É muita glória de papai, como diz meu pai, porque não é fácil, né? A gente levantar cedo todos os dias, mas é gratificante, é aquela sensação que nós estamos cumprindo a missão. Estamos cumprindo a missão e cada dia é uma batalha vencida. É um alimento que nutre nossa alma para o dia. É um alimento que ele nos traz, que nós conseguimos passar o dia bem mais fácil, mais alimentado. Então, a gente já sai fortalecido aqui às 7h15 da manhã, nós já saímos mais fortalecidos para passar o nosso dia. Então, sempre tem aquela palavra que fica ali no nosso coração, que fica ali na nossa mente, que nós conseguimos nos fortalecer com ela. Então, Deus abençoe vocês, a cada um. Você que ficou aqui até o final, Deus abençoe sua vida. Fica firme, fica forte daí, que eu fico daqui. E amanhã é a nossa folga, descansem. Segunda-feira estaremos aqui para continuar a partir do Salmo 83, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até segunda.